Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo sobre esse negócio de outro mundo, a psicogenealogia. Palavrão, né? Mas vocês vão ver que vai fazer todo sentido depois. No final, eu vou fazer o sorteio de um e-book da minha autoria e também 4 atendimentos comigo. Os atendimentos vai ser só para quem tá mesmo a fim de fazer a árvore genealógica, tá? Não é pra gente ir lá bater papo, não. E aí depois a Duda vai passar os papeizinhos. Quer passar agora, Duda? Aí quem quiser, daí coloca o nome, tá? Dobra certinho e entrega pra Duda ali, coloca na caixinha de novo, tá? Tu sossego, facho, mulher, dê trabalho não, uai. Bom, então vamos começar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução, tá? Porque é um assunto bem amplo sobre a psicogenealogia e como os padrões familiares, eles influenciam a nossa vida. Porque a gente acha que comanda a nossa vida, né? E na realidade o nosso sistema familiar comanda muito mais do que a gente imagina. Então aqui uma breve apresentação. Meu nome é Leandra de Aguiar Caetano. Eu sou terapeuta integrativa e complementar. Sou especialista em psicogenealogia e alinhamento biosistêmico. Eu sou graduada em pedagogia, pós-graduação em métodos e técnicas de ensino e gestão pública. Fui servidora do município de maio de 2011 até junho de 2024, e o meu início da minha jornada na psicogenealogia foi em 2021 no Instituto Lis. Eu comecei a estudar psicogenealogia justamente para enfrentar o desafio de um momento mais duro da minha vida, que foi quando eu enfrentei a depressão. Então, nesse momento, foi que eu comecei a estudar psicogenealogia para compreender o que estava acontecendo comigo, e a partir disso foi que eu vi isso uma possibilidade de ajudar e de tocar a vida de outras pessoas. Os objetivos da palestra de hoje é introduzir o conceito de psicogenealogia, compreender... Chega para cá, Marcelo. Compreender como os padrões familiares afetam a nossa vida e como aplicar esse conhecimento para promover mudanças positivas. Até o final vocês vão compreender bem como vai ser isso. E você, já se perguntou por que alguns padrões e dificuldades parecem se repetir na sua vida? Quando você pensa que o negócio está indo, e a gente está indo, aí o universo olha e fala, está indo para onde, bem? Aí volta, né? A estaca zero de novo. Isso por quê? Para fazer não é por maldade, não. O universo é bem sábio, né? Pode confiar, tá? É para que a gente possa olhar para aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, tá? Então é justamente por isso. Então vai pensando aí quais são os ciclos, quais são as repetições que tem na vida de vocês, para que a gente possa ir sanando. A psicogenealogia, ela é uma junção de conceitos da psicologia com a genealogia. A psicologia é o estudo da mente. E a genealogia é a ciência que estuda a origem, a evolução e disseminação das várias gerações de uma família. Então, a junção dessas duas ciências é que deu origem à psicogenealogia. Então, a psicogenealogia, de uma forma bastante simplificada, ela é a ciência que estuda o inconsciente familiar à luz da árvore genealógica. Então, essa nova abordagem, ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta que tem um forte efeito terapêutico, que busca compreender como a história dos nossos antepassados ela pode influenciar na nossa vida. Então, qual que é o que acontece quando a gente faz o estudo da nossa árvore genealógica? Então, a gente consegue liberar traumas, bloqueios, mandatos e lealdades familiares. Então, quando a gente escreve a nossa história, identificamos o nosso propósito de alma, a nossa função no clã familiar. Vocês já pararam para pensar qual é o propósito de alma de vocês? Porque quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, na realidade a gente já tem uma missão, que é descobrir. Porque enquanto a gente não descobre, a gente não floresce. É como uma excelente semente, mas plantado em solo árido. Quando a gente descobre qual é o nosso propósito, a gente consegue... Olá, seja bem-vinda. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente consegue realmente identificar qual é a missão da nossa alma. E aí sim a gente consegue florescer. Então, a origem da psicogenealogia, ela foi criada nos anos 70 na França por Anne Ancelin Gutenberg.
Ela é advogada com ascendência russa e doutorado em psicologia. A psicogenealogia é a técnica que estuda a mente a partir da análise do gêmeo-sociograma e das memórias familiares transcritas em nosso DNA, que é a epigenética. Ela disseminou-se com a publicação do livro Meus Antepassados, em 1988, que é esse livro aqui. Essa edição ela já é esgotada, então a gente não consegue mais, é uma raridade encontrar esse livro. A gente pode até conseguir alguns PDFs, mas o livro em si a gente já não consegue mais. Então, Anne é considerada... Gente, pode entrar, fica à vontade. Tem lugar aqui na frente também, ó. Pode passar aqui, senta aqui. Então, a Anne ela é considerada a mãe da psicogenealogia. Ela é autora de 18 livros, viveu até os 99 anos ensinando sobre o estudo da interpretação da árvore genealógica. Então, ela atuou com os pacientes oncológicos e percebeu que poderia ajudá-los descobrindo a causa que programa a dor emocional que desencadeia as enfermidades. Então, aqui a gente percebe que as enfermidades, na realidade, ela não é algo ruim. A enfermidade, ela é a nossa aliada. Ela vem justamente mostrar aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa corrigir, para trazer homeostase ao nosso sistema familiar. Então, nenhuma doença, por pior que ela seja, por mais difícil que seja enfrentar, ela não é nossa inimiga. Ela vem justamente como uma aliada para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, que a gente possa evoluir como seres humanos. A Anne, ela perdeu a sua irmã de 13 anos, que era a segunda filha, e após perder o seu segundo filho, ela começa a perceber que existe um padrão inconsciente que condiciona perdas, enfermidades, vazios e condiciona, inclusive, acidentes e até a morte. Que esses são a síndrome de aniversário dentro da psicogenealogia. Ela disse o seguinte, de forma bastante sábia, hein? Somos, afinal, de certa forma, menos livres do que acreditamos. Entretanto, podemos conquistar nossa liberdade e sair da repetição ao compreender o que acontece ao distinguir esses fios no seu contexto e na sua complexidade. Podemos, enfim, viver nossa vida e não a dos nossos pais ou avós, nem a de um irmão falecido, por exemplo, que vamos substituindo consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque esse movimento, essa repetição, é um movimento inconsciente. A gente não consegue perceber, a gente simplesmente vai repetindo. E quando a gente vai repetindo isso sem ter esse conhecimento, então o resultado vai ser o mesmo. Se foi um resultado negativo, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, também vai ser negativo. E por que a psicogenealogia ela tem um efeito muito benéfico na nossa vida? Porque quando a gente traz esse conflito, quando a gente traz esse trauma para o nosso consciente, aí, dessa forma, a gente começa a tomar decisões baseadas nas nossas concepções, na nossa vida, e não mais na repetição. Tem um lugar aqui, ó. Na repetição dos ciclos dos nossos antepassados. Então, Anne Ancelan, ela parte do princípio de que os nossos conflitos emocionais são frutos dos acontecimentos, da história de vida dos nossos antepassados, dos traumas vividos por eles, e que, quando mal elaborados, são repassados de geração em geração. Então, esse é o ciclo repetitivo dentro da psicogenealogia. As bases da formação, né, do curso da psicogenealogia viva, que é a que eu trabalho, é a psicogenealogia, aquela que vem lá da Anne Ancelan, a neurociência, a parapsicologia, a nova medicina germânica, que são as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, a decodificação dental e a Kabbalah. A Kabbalah ela é confundida erroneamente com religião, e na verdade ela não é religião. Kabbalah significa receber. Receber o quê? Receber o conhecimento. Tá? Então, aliando todas essas ciências é que torna a psicogenealogia tão efetiva na nossa vida. Então, essas são as colunas mestras do que embasam o conteúdo da psicogenealogia viva. Mas dentro da psicogenealogia viva existem algumas técnicas que a gente pode aplicar, que é a decodificação e a interpretação de nomes, a decodificação dental aplicada à psicogenealogia, o genograma, que é uma árvore sensitiva. Isso aqui é mais voltada para as pessoas que são adotadas ou que não tem nenhum dado, né,
dos seus familiares. Então, a gente adota essa técnica. Análise por fotografias, a decodificação de tatuagens e marcas pessoais, a grafologia científica aplicada ao genograma, análise da simbólica e da decodificação de doenças e enfermidades, porque, como eu falei, cada enfermidade ela tem uma simbologia, ela tem um significado dentro da nossa vida. Então, a gente vai analisar isso como uma ferramenta complementar para acessar o que precisa para sanar as dores emocionais e para trazer homeostase para esse sistema familiar. Também a análise das profissões como instrumentos reparadores. Por quê? Porque a gente faz a reparação do nosso sistema familiar através dos filhos, das enfermidades e também da profissão. Então, a gente acha que a gente escolhe a nossa profissão, não é? E, na verdade, toda profissão ela é uma reparação do sistema familiar. Então, a Sônia, ela não é cirurgiã dentista por mero acaso. Existiu um conflito dentro da genealogia dela, talvez ela nem tenha consciência disso, mas que surgiu a necessidade de que ela viesse nessa geração com essa profissão. Para quê? Para trazer justamente esse equilíbrio, essa homeostase para o sistema familiar dela. Então, essas técnicas, elas possibilitam o operador da psicogenealogia, né, que no caso é a minha pessoa, né, então, a buscar e decodificar as informações do inconsciente familiar manifestadas no inconsciente individual. Tá? Então, tudo aquilo que da nossa família, ela está em nós. Então, não adianta dizer assim, mas eu não tenho os dados da minha família. Tudo está em nós. Eu não tenho esse corpinho lindo e maravilhoso por mero acaso. Eu não tenho essa cutis perfeita por mero acaso. Eu não amarro esse cabelinho desse jeito por mero acaso. Tudo é informação. Então, a gente vai analisar no contexto geral para que a gente possa acessar as informações necessárias para que esse indivíduo que busca, né, essa homeostase, para que busca corrigir as suas dores, trazer esse equilíbrio com relação às suas dores emocionais, para que a gente possa, de fato, trazer o quê? Equilíbrio, amor. A dor não é por mero acaso. Tudo na vida é fruto do amor, até as dores, tá? A gente vai entender mais para frente. Então, o objetivo da psicogenealogia é o quê? É encontrar o drama familiar. Qual que foi o conflito? Qual que foi a situação? Qual foi o evento que originou essa dor que o descendente ele pode estar manifestando? Identificar qual é o desequilíbrio a partir deste drama, organizando uma estratégia ecológica para reequilibrá-lo. Essa estratégia ecológica é o quê? É porque ela tem que fazer sentido para a pessoa. Ela não tem que fazer sentido para mim. Se a Paula está sendo atendida, tudo tem que fazer sentido para a Paula. Não basta para mim. Eu vou fazer a minha caminhada, o meu processo de autoconhecimento. Porque aqui é um profundo autoconhecimento. A gente fala muito sobre autoconhecimento. Mas o quanto que a gente conhece dos nossos ancestrais? Tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, está transcrito em nós. E se a gente não conhece isso, como que a gente pode falar que a gente tem autoconhecimento? É um autoconhecimento bastante superficial, né? Então, o objetivo da psicogenealogia é encontrar o drama familiar. Para isso, trabalhamos com várias técnicas, como a gente já falou. Uma delas é a principal, né, que é a estrutura do genossociograma, que é a árvore genealógica. Então, quem daqui que já foi meu cliente, que ainda é cliente, eu passo um questionário bem robusto. Dá muito trabalho para preencher esse questionário, muito trabalho mesmo. Mas por que é feito dessa forma? Porque ali já começa a mudar o seu pensamento com relação aos seus antepassados. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um olhar de julgador. A gente julga muito os nossos antepassados. E quando a gente percebe tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, esse olhar muda. Ali já começou o processo de cura. Não é lá no final. Então, ali já economizou pelo menos uns 10 anos de terapia, só com preenchimento desse questionário. É trabalhoso? Extremamente trabalhoso. Dá muito trabalho. Mas quando a gente consegue preencher, que a gente consegue montar o genossociograma, aí parece que tudo começa a fazer sentido. É ou não é? Quem já foi meu cliente aqui, Vanice? É assim, né? Elisângela, Paula. É ou não é dessa forma? Pode falar alto
senão eles não vão acreditar. Muito bem, muito bem. Porque senão, se não faz sentido pra gente, qual que é o grande problema? Muita gente fala assim, mas a minha mãe não me ajudou, a minha mãe é narcisista, meu pai não colaborou. Mas o que a gente precisa entender? Olá, tudo bom? Tem um lugar aqui, ó. Tem um aqui também. Aí um aqui. Peraí. Milton. Põe ele. Então, a partir do drama familiar, nós poderemos avaliar os metaprogramas, que são o que determina os padrões familiares, né, que foram instalados em nós por gerações que estejam operantes ou inativos. Então, encontrar o drama familiar é encontrar onde está o conflito, que pode estar no transgeracional, no projeto sentido gestacional e nas vivências. Então, para a gente poder compreender como que funcionam esses metaprogramas, vamos comparar como um computador. O computador ele tem o hardware, que são as peças, e tem o software, que são os programas. Os programas do computador funcionam sem as peças? As peças funcionam sem o... Entende que é essa junção? Mas, por exemplo, eu não consigo decodificar todo o Windows, tudo que está ali, mas eu consigo usar. Ele está ali, ele está rodando. Essa informação, ela também está rodando no nosso inconsciente, mesmo que a gente não conheça. Aí o que acontece? Aí começa o quê? Desenvolver as síndromes do pânico, as fobias, algo que a gente não consegue explicar. No meu caso, a depressão. Eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui, de repente, me vi numa situação que era assim, era tão ruim, que para ficar ruim, eu tive que melhorar muito. Porque estava feio a situação. A depressão, na realidade... Chega pra cá. Tem um lugar ali, não. A depressão, ela é a morte em vida. Você morre em vida. Tudo tá continuando, tudo tá funcionando, e só que aqui dentro não tá. Só que hoje eu compreendo. Eu precisei passar por isso para entender o que as pessoas estão sentindo. Na realidade, o universo ele não foi cruel comigo. Ele não estava me punindo de nada. Eu nem fiz nada para também merecer isso. Era muito sacanagem se fosse isso. Mas na realidade não é. O que aconteceu? Naquele momento, eu estava sendo lapidada para desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje. Porque quando a pessoa chega na minha frente e ela fala, eu não tenho mais vontade de viver, eu sei exatamente o que ela está sentindo. E eu sei que é possível sair desse lugar, porque eu saí, por que ela não consegue sair? O bom de você conhecer o fundo do poço é que você sabe o caminho de volta. E aí você consegue trazer a pessoa, você indica o caminho. Mas só que eu não salvo ninguém. Quem se salva é a própria pessoa. Pai não salva filho, filho não salva pai e mãe. Nem mãe salva filho, tá? Por mais que ame, por mais que cuide, não salva. Sabe por que não salva? Porque cada ser humano, pode ser um bebezinho, é uma alma. Cada alma tem um processo de desenvolvimento, tem um nível de desenvolvimento. Muitas vezes, aquilo que a gente quer evitar de sofrimento que o outro passe, é justamente o que ele precisa passar para evoluir. Aí o que a gente faz? Vai lá e atrapalha o serviço do universo. Não é? A gente vai lá e mete o bedelho onde a gente não é chamado. E aí a gente desestrutura tudo, desequilibra tudo. Quando eu me coloco no lugar de salvadora do meu pai e da minha mãe, eu saio do meu lugar de filha. Se eu não estou no meu lugar de filha, eu não tenho força. Imaginem só, quando eu nasci, eles já eram adultos. E que prepotência a minha de achar que eu vou salvá-los. Não vai. Então a gente não pode imaginar que vai salvar o pai e a mãe. Nós não vamos. O que nós devemos fazer? Sabe o que é honrar pai e mãe? Aquilo que está lá na Bíblia. Não é aceitar tudo que o pai e mãe falam. É a gente fazer o melhor
com aquilo de mais valioso que eles deram para nós, que é a vida. Quando nós vivemos de forma digna, nós estamos honrando pai e mãe. Quando nós nos respeitamos, nós estamos honrando pai e mãe. É dessa forma que a gente honra pai e mãe. O pai e a mãe desejam ardentemente salvar a vida do filho, que está passando por problemas, seja lá que situação. Entenda, é uma alma independente. Muitas vezes ele precisa passar por aquilo. Se você sai do seu lugar de pai e de mãe e tenta salvar o teu filho, você tira totalmente a força dele. Então a gente precisa respeitar. Respeitar o quê? Respeitar a dignidade da vida. Quando a gente compreende que a gente não salva ninguém, aí sim a gente compreende o que é o respeito à vida. É o respeito a cada um tem o seu processo. Por mais duro que seja ver o outro sofrendo, eu não estou dizendo que, mas está sofrendo, não vou ajudar. Não é isso. A nossa ajuda tem que ser condizente com a necessidade dele. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de salvador e com isso a gente não percebe. O que a gente está fazendo? Olha, eu vou ter que salvar a tua vida porque você não é capaz. Você não é capaz. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou diminuindo ele cada vez mais. Claro que a gente não vai fazer dessa forma. Não vai falar dessa forma. Mas inconscientemente a atitude, ela fala por si só. Então por isso que é importante a gente se respeitar. Cada um respeitar o seu lugar. Não tem aquele, cada um no seu quadrado? Por que nessas horas nós quer sair e invadir o quadrado do outro, gente? Não, vamos ficar cada um no seu quadrado. Aí a coisa funciona. Porque daí todo mundo tem força. Pode ficar tranquilo, o universo é bastante sábio. E tem em dado momento na nossa vida que ele dá uma chacoalhada de tal forma que todas as peças se encaixam. No começo a gente está ali meio tonto, sem saber o que está entendendo, mas lá na frente vai fazer todo sentido. Então, por mais difícil que seja o pai e a mãe, por mais difícil que seja o filho, nós devemos entender o para quê de ter esse pai e essa mãe. Para que ter esse filho? Aí sim cabe a você. E quando a gente ilumina, que a gente traz esse sol para a nossa vida, a gente ilumina todos ao redor. E aí a coisa se alinha. Então, isso não é salvar, é a gente entender o para quê. A gente fica buscando muito por quê. Porque disso, porque daquilo, por quê. Mas o porquê não tem. Tem coisas que não tem porquê. Mas tudo tem um para quê. E quando a gente descobre esse para quê, aí, o negócio faz sentido de tal forma que a coisa anda. O transgeracional, o que é? A transgeracionalidade, ela consiste nos processos transmitidos de uma geração a outra, mantendo-se presentes ao longo da história familiar. Assim diz respeito a padrões relacionais que se repetem, ainda que as pessoas envolvidas não percebam. Mais para frente eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que tem alguns familiares meus que eles vão se identificar. Mas talvez me xingue depois, mas não tem problema, vai ser depois, tá, gente? Tá, família? É depois. O projeto sentido gestacional, ele compreende o período da pré-concepção, da concepção, da gestação, o parto até os 7 anos de idade. O que é a pré-concepção? Existe ali um período de intenção, que são 9 meses antes da data da concepção. Nesse período, os dois sistemas familiares, tanto do pai quanto da mãe, eles anseiam pela chegada dessa criança. Então a gente acha que nasceu por conta da conjunção carnal de um casal. Não, bebê, não é por isso. Nós temos uma função que é dada pelo universo. É uma função divina. Não depende da conjunção carnal. Querendo ou não querendo, a gente vai vir. Por quê? Porque os dois sistemas familiares, eles necessitavam da nossa presença. Por isso que a nossa vida, ela não é banal. Nós temos uma missão que somente nós podemos cumprir. Ninguém no mundo pode cumprir uma missão que é nossa. Nós nascemos com um propósito, por isso que é importante a gente descobrir qual que é o nosso propósito. Senão tem gente que vai partir e não descobriu o trem ainda. Né? Quando a gente não descobre, a gente não floresce. E a gente veio para viver, para ser feliz, não foi para sobreviver. Tem gente que passa a vida sobrevivendo. E não, a gente veio para ser feliz, independente das circunstâncias. E quando a gente descobre o nosso propósito,
Aí sim a gente consegue ser feliz de verdade. Ah tá, a concepção, ali sim, tudo que acontece da concepção, o período da gestação, tudo que acontece com essa mãe está gravado epigeneticamente nesse bebê. Não só relacionado às emoções. Ah, mas aí o pai não tem nada a ver com isso. E lá o período de intenção lá, os dois sistemas? Claro que tem tudo a ver. Por isso que a gente não pode nunca falar mal do pai ou da mãe do filho. Porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Quando a gente fala mal do pai ou da mãe, nós estamos anulando 50% dessa criança. Essa criança vai ser o adulto lá na frente. Aí é um adulto repleto de vazios, é um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções, é um adulto que não vai saber enfrentar a vida. Por quê? Porque 50% dele foi anulado. Nós precisamos das duas pernas para caminhar. Nós precisamos dos dois braços para poder fazer tudo o que a gente precisa. Então, a gente precisa respeitar 50% de cada um. Por mais que seja, né, difícil, aquela criatura, né, que deu origem, mas por que você escolheu justo essa? Né? É para pensar. Do parto até os 7 anos de idade, tudo que acontece na primeira infância, a criança, a infância é um solo que se pisa a vida inteira. Tudo que a criança viveu até esse período vai ficar registrado no inconsciente dele. E aí vai repetir aonde? Na idade adulta. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção nisso. As vivências, a vida como um todo, todas as suas dores, as suas alegrias, os sucessos, os fracassos, as suas interações interpessoais, seus relacionamentos amorosos, tudo que viveu e experimentou ao longo da vida. Então vamos lá para um exemplo. Uma pessoa com dificuldades financeiras percebe que a pobreza é um padrão em sua família. Identificar esse padrão por meio da psicogenealogia ajuda a começar a mudar a relação com o dinheiro. Né? Eu ergui a mão porque, né, os familiares sabem que a gente capenga. Mas por que a gente muda essa... Porque eu cresci ouvindo coisas do tipo, não mexe com dinheiro, dinheiro é sujo. E até ontem foi uma situação bem engraçada. Minha mãe foi pegar a carteira para poder pagar uma coisa lá, aí ela fez assim, eu falei, o que foi? Ai, peguei no dinheiro é sujo, velho. E eu querendo me lambuzar e ela me reclamando que o dinheiro é sujo. Mas isso está no nosso inconsciente. A gente fala, mas é uma coisa tão banal, né? Tá, como que você vai ter dinheiro se o dinheiro é sujo? Entendeu como que funcionam as crenças limitantes? E é uma coisa que a gente ouve corriqueiramente, não é? Aí outra coisa também. Ah, o rico não entra no céu. E quem garante que o pobre entra? Não é? E aí você vai querer ser rico? Você não vai. Que garantia você vai ter que você vai entrar no céu? Então é melhor você, né, dar uma remediada ali. Mas são crenças que vão limitando e a gente não percebe isso. Então é melhor a gente ir descobrindo quais são esses padrões para que a gente tenha condições de mudar. Outro exemplo, uma pessoa com determinada enfermidade, ela percebe que a doença é recorrente em várias gerações em sua família. Identificar a origem da doença por meio da psicogenealogia e das 5 leis biológicas do Dr. Hammer possibilita a compreensão da função da doença nesse clã familiar. Então, esse entendimento ele pode promover a cura. É a gente compreender qual que é a função daquela doença. É compreender que a doença não é nossa inimiga. Portanto, a gente não deve combater a doença. Vocês já ouviram aquele meme lá do problema? Convida o seu problema para tomar um café? Aí o que você responde? Senta aqui, seu arrombado, vamos tomar um café. A mesma coisa é a doença. A doença, se a gente combater, tudo aquilo que a gente combate, ele se levanta na mesma proporção. Quanto mais forte for o soco, mais forte vai ser revidado. Se a gente muda isso, compreende qual que é a função dessa doença, ela se torna a nossa aliada. E aí sim começa o processo de cura. Vai curar só você? Não, vai curar toda a sua genealogia. Porque a partir do momento que compreendeu qual que é essa função, ela perdeu a função.
A gente já sabe. Aí muda. É como se fosse um jogo. Se a gente consegue passar por aquela fase, é por quê? Porque a gente já aprendeu tudo que a gente tinha que aprender ali. Aí a gente começa uma fase diferente. Vai ter obstáculos? Claro que vai ter obstáculos. A vida vai ser o tempo todo de obstáculos. Para nascer, a gente faz um esforço inimaginável. E se não fizer, não tem o mesmo resultado. Quando a gente vai na academia, eu não vou, mas quem vai sabe disso. Né? Eu vou, mas é bem pouco, assim, né? Agora, convida para um churrasco para vocês verem como é que eu sou ligeira no negócio. Mas na academia, você vai lá, você faz a musculação, você faz o levantamento de peso. No outro dia, você não consegue nem levantar o próprio corpo. De tanto que dói. De tanto que dói. Você vai parar? Não, não pode parar. Você tem que continuar. Porque quando a gente continua, o músculo ele vai se adaptando a essa nova realidade. E aí a dor ela passa a não existir mais. Por quê? Porque nós já entendemos qual que era aquela função. A gente já entendeu que a dor faz parte do processo. E aí a gente consegue ver o resultado da musculação. Então, o importante é o quê? Não basta conhecer os dramas familiares. É necessário ter entendimento sobre eles. Descobrir o sentido do desequilíbrio possibilita ressignificar o evento programante. Esse entendimento a gente só consegue ter a partir do momento que a gente deixa de julgar. Porque tudo aquilo que aconteceu lá com os nossos antepassados, a gente tem que olhar para o evento, seja lá o que for, com os olhos de quem viveu aquela época. Porque uma coisa é nós olharmos com os nossos olhos todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, toda a facilidade que a gente tem hoje, e julgar as atitudes de quem estava lá atrás, quem viveu tudo lá atrás. Então, para ter esse entendimento, a gente tem que olhar com esse olhar. E isso é um processo difícil, porque a gente tem que deixar de lado muitos padrões que nós carregamos. Eu falo isso porque eu sei, e olha que eu sou uma pessoa bem difícil. O Milton ele foi meu chefe durante um tempo. Ele sabe muito bem o que isso significa, né, Milton? Um pouquinho, mas bem pouco. Bem pouco, porque o dia que falar melhorou, acabou o processo, aí vai que chama, vai que recolhe pra cima. Aí não, né? Não deixa, nós vamos melhorar uns pouquinhos, não vamos acelerar o processo, não. Vamos fazer um exercício. Vamos pensar aqui em 3 gerações. Você, os seus pais e os seus avós. Existe algum padrão repetitivo na sua vida? Seja de relacionamento, seja financeiro, de saúde? Existe? Sônia já se identificou ali já. Esse padrão, ele aparece em gerações anteriores? Parece, Sônia? E como que ele afeta a sua vida hoje? Não precisa responder não, é só para pensar. Só para a gente pensar. E entendeu como que funciona esses padrões familiares? E a gente acha que a gente decide a nossa vida, né? Até as tatuagens a gente acha que a gente decide. E na realidade, cada tatuagem, ela revela uma dor. Cada tatuagem representa uma dor. E não é a dor do momento de fazer a tatuagem. É uma dor no sistema familiar. A gente não escolhe o desenho por mero acaso. A gente não escolhe o local que vai fazer por mero acaso. Tudo tem uma informação. Piercing, a mesma coisa. Tudo é informação. Então, a psicogenealogia ela ajuda a identificar os metaprogramas, que são os padrões mentais, que geram os padrões familiares. E isso nos permite romper os ciclos negativos e criar novas narrativas. Aqui eu vou citar um exemplo. Por exemplo, na minha família, a geração da minha mãe, mais de 90%, eu posso dizer 99% das mulheres, elas se casaram obrigadas. Elas não escolheram os maridos. A nova geração, na qual eu me incluo, as filhas dessas mulheres, mais vieram com uma personalidade mais virada no ganho. Pensa no... Nem falei que era parente, já se identificou ali. Nem falei que era. Mas o que essa geração tem em comum com a geração anterior? Relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque nós nascemos com uma energia masculina predominante.
Nós não assumimos o nosso lugar de mulher, de ser cuidada. Não, a gente vai e decide, a gente faz. E aí o que acontece? Quando você tem uma energia masculina predominante, isso não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? Não vamos mudar o meio de campo, não vamos embolar, não. Isso é questão de energia mesmo. O que a gente vai atrair? Homens com energia feminina. É isso. Então, essas mulheres vão se casar com o quê? Aqueles que elas vão dizer, nossa, mas é um banana. Mas não é um banana. Ele é exatamente o que você precisa para trazer equilíbrio. Você não vai atrair uma pessoa com energia yang. Você já ocupou esse lugar da energia yang. Já ocupou o lugar do homem na casa. Como é que o marido ele vai ocupar esse lugar se já está ocupado? Não vai. E aí o que a gente tem em comum? Relacionamentos disfuncionais. Sobrou o quê? Para a próxima geração. Resolver essa coisa toda. Por quê? Porque nós somos de uma polaridade a outra. Viemos de uma geração que foram obrigadas a se casar. Com isso, o nosso sistema familiar entendeu, opa, tem que ser diferente aqui, porque senão isso vai se repetir. Aí vieram os filhotes do Janho. Né? Por quê, né? Quase Janho. Aí vai ter essa disfunção. E o que a gente precisa? É encontrar esse caminho do meio. Por isso que eu faço terapia. Os outros familiares, que eu não vou citar nomes, também fazem. Né? Já se identificou de novo. Para quê? Para a gente encontrar, para a gente voltar para o nosso lugar, para a nossa energia feminina. Eu tenho uma dificuldade tremenda de pedir as coisas. Por quê? Porque eu sou muito ativa, eu faço. E assim, eu não consigo ficar lembrando a pessoa de um em um minuto que ela tem que fazer um negócio. Ela tá vendo porque não faz. Só que não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu tempo. E a gente precisa ter esse domínio de compreender que o outro vai fazer no tempo dele. Essa energia, por isso, entendeu por que a gente não pode falar mal do pai e da mãe para a criança? Porque o pai é o quê? É essa energia, ele emana, ele que vai atrás, é o que busca, é o provedor. A mãe é aquela que nutre, que acolhe, que abraça. Se a gente elimina alguns desses itens dentro da vida da criança, a gente está prejudicando, a gente está desequilibrando essa vida. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Entenderam? Só que o negócio é bom, porque dá para sanar. E quem nos ensina é a própria Ania Selan. Ela fala o seguinte: para curar-se da repetição, primeiro há que se tornar consciente dela. Primeiro a gente tem que saber qual que é a repetição. Se a origem do mal está próximo da consciência, visualizar a árvore genealógica e se dar conta da repetição pode liberar o enfermo do peso das lealdades familiares inconscientes. Permitir o enraizamento da pessoa em sua própria história forma parte da solução de cura, das soluções de cura. Quando o antepassado sofreu, é fundamental para toda a descendência que sua dor seja reconhecida. Caso haja um segredo ou uma emoção oculta, difícil de se manifestar, há que se socorrer ao psicodrama, que nada mais é do que reviver a emoção e amenizar a tensão. Enquanto a gente não olha para aquilo que precisa ser visto, a gente vai continuar repetindo esse mesmo ciclo. É por conta de uma má vontade do universo? Claro que não. É como na escola. Se a gente não aprende aquele conteúdo, a gente não passa para a série seguinte. A gente precisa aprender. O universo ele vai dar a lição até que a gente aprenda. Olhou para aquilo, aprendeu, compreendeu, trouxe a luz da consciência, trouxe o entendimento, a gente consegue resolver. Então, por isso que eu falo, eu não curo ninguém, portanto, eu não tenho pacientes, eu tenho clientes. Por quê? Porque a cura está dentro de cada pessoa, não sou eu. Eu não curo, eu não tenho esse poder. Nenhum outro profissional tem esse poder de cura. A cura está lá dentro. Eu só tenho que encaminhar a pessoa até lá, até aquele ponto. Encontrou o ponto, encontrou a cura, ok. Vida que segue. A terapia, ela é uma coisa que a gente precisa fazer a vida inteira, mas não o tempo todo. Porque se a gente faz o tempo todo, a gente, na realidade, o que fez?
colocou uma muleta. Não resolveu o problema. A gente substituiu aquilo que, de repente, você iria partir para uma outra coisa um pouco pior. Você vai o quê? Usar a terapia como uma muleta. Aí não desenvolve. Então, a gente tem que ser duro o suficiente para conduzir a pessoa. Chegar na ribanceira e falar, vai. E vai. Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo. Por mais simples que a pessoa seja. Ela tem uma missão, ela tem uma capacidade que somente ela consegue desenvolver. Ninguém mais consegue cumprir a missão que foi dada para ela. Então, por isso que a gente precisa respeitar todas as pessoas. Todas. Os segredos familiares. Isso aqui é bastante interessante. Muitas vezes as famílias guardam segredos que afetam gerações. O transtorno do espectro autista, que é o TEA, ele é um indicativo de segredos na genealogia. E como que a gente consegue observar isso? Através dos tics, do hiperfoco. Qual que é o hiperfoco? Qual é o tique desenvolvido? Por mais leve ou severo que seja, a gente consegue identificar. Quando a gente consegue identificar a origem do problema, ele perde a função. Então, vai dizer que cura totalmente? Depende do entendimento que teve. Tem pessoas que vai conseguir tocar a vida normalmente. Outros já vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque cada um tem o seu processo. E a gente precisa respeitar isso. Precisa respeitar o tempo de cada um. Então, um exercício simples é desenhar a sua árvore genealógica. Veja se consegue identificar os padrões de comportamentos repetitivos ou eventos que marcaram a sua família. Então, fazendo a árvore genealógica, a gente consegue identificar certinho. Aí entra a função daquele questionário amplo, extenso e trabalhoso. Por quê? Porque vai nos detalhes. Entendeu? Aqui eu passei, que é lógico, eu não vou perder a oportunidade, né? O meu contato, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, aqui o meu telefone é o 988059360. O meu site é esse, www.leandracaetanopsicogenealogia.com. O meu Instagram é leandro_psicogenealogia. E eu tenho agora, que eu sou muito chique, meu bem, não sei mexer em nada, mas eu tenho um canal do YouTube que é o @leandracaetano.psicogenealogia. Então, se vocês quiserem, né, algumas pessoas já convidei, entra lá, curte lá, né, dá uma ajuda aí, né? Se quiser tirar foto depois, pode tirar. Mas vamos lá. Chegamos na parte que interessa. Você quer tirar, Neil? Eu volto lá. Pode tirar. O e-book. Esse nome, seja gentil com você, autoconhecimento é a chave para o bem-estar emocional. Na realidade, esse e-book não é sobre psicogenealogia, tá, gente? É que, na verdade, ele era para ser o segundo livro e acabou sendo o primeiro. Por quê? O segundo livro ele vai ser impresso, então ele é bem mais burocrático e bem mais caro também. Então, por isso que tá tendo um tempo técnico diferenciado. O e-book, por que eu fiz dessa forma? Nesse molde? Porque é algo fácil, rápido e de fácil acesso. Tem no celular. Então a gente consegue. Por quê? Porque são técnicas que eu utilizei naquele momento da depressão. Então, quando eu comecei a escrever o segundo livro, que esse sim é totalmente voltado à psicogenealogia, que eu vou estar falando sobre a minha vida, todos os eventos, né, os mais traumáticos que tiveram, assim, eu tive que reduzir um pouco, né? Mas os mais traumáticos, tudo está correlacionado com a psicogenealogia. Justamente para a pessoa compreender, olha, isso aqui é isso aqui. Porque quando a gente fala na teoria, é algo mais difícil de compreender. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, no livro ele vai estar falando sobre exatamente isso. Todos os acontecimentos da minha vida vai estar relacionado com a psicogenealogia. Só que daí, quando eu estava escrevendo, o que eu percebi? Que não foi só a psicogenealogia. Houve outras técnicas também que eu utilizei naquele momento, que foi um momento mais duro, mais difícil da minha vida e que me ajudou a reconectar com a vida. Então, está tudo aqui descrito.
de forma bem simples. Está bem simplificado mesmo. Aqui tem algumas pessoas que eu sei que já leram, porque me deu o feedback. Quer falar alguma coisa, Paula? Hã? Não, mas... Não, foi de grande ajuda para mim. Eu li ele bem rápido, sem com uma leitura fácil. Foi gostoso de ler. E assim, eu coloquei em prática, né? Já vi resultado. Esse é o mais importante. Tive resultado positivo, assim, mais do que eu esperava, a verdade, né? A gente vai na confiança, mas assim, superou a minha expectativa. E é um livro assim, você, nos momentos, porque a gente lê e depois você precisa, você vai buscar o que você precisa fazer, né? Uhum. Então, algumas técnicas, né, que a gente vai usando e que, para mim, me ajudou bastante. Né? Então, assim, eu surtiu o efeito, teve resultado, eu achei muito positivo, gostei muito. Estou esperando o livro. Mas vai sair, esse ano ele vai sair, com certeza. Mas entendeu o porquê de um e-book? Porque é fácil acesso. O celular a gente está o tempo todo com ele na mão. O tempo todo. Então, no momento ali que você está percebendo que o negócio está ficando ruim, vai lá, dá uma lida. Porque está muito fácil, está bem mastigado. Porque qual que é a minha intenção com esse livro? Como naquele momento eu precisava de algo simples, não adianta você pedir para uma pessoa que está sofrendo para ele raciocinar, ele não vai raciocinar. Não adianta. A gente tem que trazer a coisa mais simplificada. É autoajuda? É autoajuda. Porque na hora do H mesmo, é você com você mesmo. Não adianta. Você pode ter apoio de milhares de pessoas. Na hora H, é você e você. Quando doer, vai doer em você. Agora eu vou fazer uma pergunta, só que quem é meu cliente ou que já foi, já vai saber a resposta. Então, por favor, deixa os outros participar, tá bom? Vamos colaborar com os coleguinhas. Quem que é a pessoa mais importante da tua vida? Isso, a galerinha tá sabendo. Vamos lá de novo. Quem que é a pessoa mais importante da tua vida? Eu. Entendeu por quê? Seja gentil com você. Por quê? Porque a gente é gentil com todo mundo. A gente é gentil com uma galera que nem merecia. Não, brincadeira, merece. Mas a gente é muito gentil. Mas só que a gente esquece de olhar pra gente mesmo. A gente esquece de cuidar da pessoa mais importante da nossa vida. Então, atendo muitas mães que falam assim, não, meu filho é o mais importante. Não é. Não é. Sabe por quê? Porque sem você, teu filho não tem mãe. Se você não existisse, o teu filho também não iria existir. Ele dependeu de você para vir. Entendeu a importância? Então é isso, a gente olhar para a gente mesmo com mais amor. O básico é isso aqui, ó. A gente vai estar falando sobre autoconhecimento, indicando as emoções, práticas de mindfulness. Legal, né? Autocuidado e amor próprio. Desenvolvendo a inteligência emocional. O capítulo 2 é sobre saúde mental, estratégias para lidar com o estresse, a gestão da ansiedade, prevenindo o esgotamento emocional, a importância do equilíbrio entre trabalho e lazer, porque a gente acha que a vida é só trabalhar e não, tem que ter lazer. Não importa, não importa. Tem gente que o lazer é sair para dançar. O meu lazer é ler. Eu amo ler. A mesma satisfação que uma pessoa sente, no caso a Leila, que vive saracuteando, que ela sente dançando, eu sinto lendo um livro. Aquele cheiro do livro é o meu ópio. Aquilo ali me fascina. Então, cada um tem o seu lazer, não é? Então, isso a gente precisa valorizar. O mais importante, vocês sabem, quem daqui tem hobby? Sônia, Beth, Léo, Claudemir, 5 pessoas têm hobby. Vocês sabiam que o hobby é essencial para a nossa vida? Porque é o seu momento de relaxar. Sabia? Ah, quem é mãe não tem hobby? Mas você está ensinando para a tua filha justamente isso. Aliás, as duas. Justamente isso. Olha, filha, não olhe para você, se ocupe de todo o resto, menos para você. Não tenha hobby. Não cuide da sua saúde mental, porque a gente tem que dar conta de tudo.
É isso que você está ensinando para tua filha. Então, reveja algumas situações. Nem que seja 15 minutos. Você deixar as bencinhas lá com o pai, mas cuide de você. Olhe para você com mais carinho, tá? Porque isso é importante. O capítulo 3 é desenvolvimento pessoal, estabelecendo metas eficazes, porque a gente depende de metas para tudo na vida, né? Cultivando hábitos saudáveis, fortalecendo a resiliência e promovendo o bem-estar integral. Por quê? Porque nós somos um ser humano, nós somos seres integrais. Nós somos a matéria, nós temos uma alma, nós temos as nossas emoções. Se a gente cuidar só do corpo físico, o negócio vai desandar. Se a gente cuidar só do espírito, a coisa vai desandar. Se a gente cuidar só do emocional, vai desandar. As três têm que ser junto. A gente tem que olhar para as pessoas, e principalmente para a pessoa mais importante da tua vida, de forma integral. E a gente falha muito nisso. Não falha? Então a gente tem que prestar mais atenção nisso. No próximo mês de março, a gente vai estar desenvolvendo um workshop 7 gerações. Esse workshop é para quê? Para quem quer desenvolver um pouco mais a sua árvore genealógica, para quem quer conhecer um pouquinho mais. Então vai ser no dia 7 e 8 de março. O local não está definido ainda, mas provavelmente vai ser lá no Hotel Itália. Serão 15 vagas. O público-alvo são adultos acima de 21 anos. Por que acima de 21 anos? Porque a gente vai lidar com questões muito amplas. Quando a gente entra no sistema familiar, é um solo sagrado. A gente tem que entrar com muita maturidade, com muito respeito. Então, por isso, a psicogenealogia ela não é ensinada nas faculdades, porque se você torna isso um curso de uma faculdade, qualquer pessoa acima de 18 anos conquistou a vaga, ele vai entrar, ele vai estudar. Mas para quê? Porque a gente precisa ter essa maturidade, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente vai lidar com coisas sagradas. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Nesse curso, a minha parceira vai ser a Maria Camila Suzini. Hoje ela não pôde vir, porque ela teve um outro compromisso profissional. Mas quem quiser, as inscrições vão estar a partir de amanhã até o dia 28 de fevereiro. Um outro projeto que eu estou desenvolvendo também, que é psicogenealogia voltada para empresas e corporações. Qual que é o nosso objetivo? É oferecer serviços de psicogenealogia para empresas e corporações, ajudando as organizações a entender e resolver questões de comportamento, padrões e bloqueios emocionais herdados de gerações anteriores que impactam o ambiente organizacional, o desempenho dos colaboradores e a cultura corporativa, por meio do autoconhecimento individual dos colaboradores. Nesse projeto, a minha parceira profissional é a Aline Campos, né? Então a gente vai estar realizando voltado para a empresa. Isso por quê? Porque todo CNPJ, ele nasce de um CPF. Nenhum CNPJ ele surge do nada. E todas as questões, todos os conflitos que nós temos dentro da nossa vida pessoal vai em algum momento interferir nas nossas decisões dentro da empresa. Então, olha como é importante a gente se conhecer. Porque as minhas decisões de forma gerencial, seja como empregado, seja como dono da empresa, vai ser baseado nos meus padrões. E os meus padrões individuais, eles vêm de onde? Dos padrões familiares. Se a gente não consegue compreender esses padrões que de alguma forma nos limitam, a gente vai estar reproduzindo isso dentro da empresa também. Aí a gente depois não consegue compreender, porque não para funcionário, né? Por que não prospera e essa coisa toda. Então, olha a importância disso, tá? Por isso que a psicogenealogia ela é tida como uma ferramenta. Por quê? Porque ela entra em vários setores. Eu utilizo dentro da terapia porque esse é o meu trabalho hoje. Eu utilizo como escritora porque esse também é o meu trabalho hoje. Estou utilizando como palestrante porque esse é o meu trabalho hoje. Mas o médico ele pode utilizar a psicogenealogia, ele pode e deve utilizar, porque ele vai ver o paciente na frente dele com um outro olhar. O empresário ele pode também, por quê? Porque ele sempre vai ter um olhar diferenciado. Quando a gente tem esse olhar diferenciado, a gente passa a não levar nada para o coração. Por quê? Porque a gente entende que a opinião do outro sobre mim diz respeito a ele, não é sobre mim. Quando a gente entende o nosso valor, a gente entende o nosso lugar, ninguém
Absolutamente ninguém consegue nos desvalorizar. E para a gente ter autonomia no mercado, a gente precisa o quê? Saber do nosso valor. Porque se eu não sei do meu valor, eu não consigo nem sequer colocar preço no meu serviço. Eu não sei do meu valor. Mas quando a gente entende, a gente sabe disso, a gente consegue colocar preço no nosso serviço. A gente cobra sem medo. O meu trabalho, eu sei, não é o mais barato. Muito pelo contrário, ele está um pouco na média dos mais altos. Mas eu sei o meu valor. Eu sei que a pessoa não vai ficar comigo muito tempo. No máximo, em 2 meses, ele vai vazar. E é isso que tem que ser. Porque é para criar autonomia. A psicogenealogia é isso, é capacitar o ser humano para que ele possa conduzir a vida dele. Tem pessoas como a Paula. A Paula, agora eu brinco que ela faz manutenção. De vez em quando, Leandra, você pode me atender? Eu sempre dou um jeitinho, encaixo ela. É manutenção, é isso mesmo. Mas ela já passou aquele período de ir toda semana. Conseguiu resolver? Conseguiu. Tchau, filha. Vai viver assim que tem que ser. A gente não pode ser muleta de ninguém. A gente tem que capacitar as pessoas para que elas possam caminhar com as próprias pernas. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua vivência. E a gente precisa capacitar as pessoas para isso. E a psicogenealogia, ela entra para isso. Então agora chegou a hora esperada. Todo mundo assinou? Não? Então faz. É quem chegou depois. Alguém poderia assinar essa? Você colocou o seu nome no papelzinho para o sorteio? Não? Dá 2 quilos. 2, não tem mais aí? Põe ele em cima da mesa, depois coloca. Paula, Evanice, vocês também, né? 2 ali. Dá mais um. Só o nome. Você já colocou? Léo, você colocou? A Elisângela e a Beth lá. Você colocou? Já anotou seu nome? Não, então anota aí também para fazer o sorteio. Sim. Estou perguntando o preço do e-book. Na plataforma do Heroes Park, ele sai a R$ 79,90 e lá é parcelado. Mas se comprar diretamente comigo, é R$50 no Pix, tá? Então, quem quiser, depois... Isso mesmo, Sônia, isso mesmo, gostei, isso mesmo. Só... Duda, tem 2 Leila. Tem o telefone, né? Dá para identificar, beleza. Vai jogar para cima? Como que vai fazer? É um e-book e 4 atendimentos. Porque isso compra com a minha vida. Se eu jogar para cima aqui, o que está embaixo aqui vai... Tem isso. Pega cada pessoa. Não. Você vai fechar quantas coisas? 2. Então vamos jogar tudo pra cima e 5? 2? 2, 4 atendimentos. Não, menina, 4 atendimentos é para fazer a árvore. É uma coisa. É o e-book e o 4. Então vamos pegar 2 pessoas perto para jogar para cima? Quem que vai ser? Você vai querer o seu, né? Você perguntou. Tá, então vamos lá. Eu quero. Você, isso.
Não, deixa o Léo pegar. Não pegar Ó, primeiro o e-book, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Dois. Aí, é mais ligeira. Se é eu, tinha caído, já tinha capotada ali, gente. O e-book. Luísa Metzer Cartan. Bebê ganhou. Ivanice. Ah, a Ivanice ganhou os 4 atendimentos. Legal. Obrigada, Léo. Não pegou eu. Ah. Eu te digo que